Olá, eu sou o Márcio Eugênio, apaixonado por comércio eletrônico e criador do SEO Atômico, uma explosão de visitas para sua loja virtual. E hoje eu tô aqui com um cara que eu sou fãzaço dele, um cara que, me ensinou assim meus primeiros passos na parte de SEO. E a gente vai falar, vamos conhecer um pouco mais sobre ele e vamos falar quais são as tendências de SEO para 2016. Se você quer saber quem é esse cara, fica comigo. Bom, pessoal, eu tô aqui hoje com o Fábio Ricota, da Agência Mestre, um dos caras que mais sabe de SEO no país. E aí, Fábio, tudo bem, cara? Fala, Márcio, beleza? Prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhando, como sempre, aí, conhecimento. Pô, demais, Fábio. Primeiramente, cara, muito obrigado por aceitar o meu convite aí para bater esse papo com a gente. Eu sei que tu tá sempre correndo, cheio de coisa para fazer, mas conseguiu parar para bater esse papo. E, aproveitando, já, quem não conhece o Fábio Ricota, quem é o Fábio Ricota? Se apresenta para nós aí. Talvez às vezes a gente fica um pouco acostumado, né, no dia a dia a fazer as coisas e esquece de voltar no tempo, né? É legal a gente conversar. Bom, meu nome é Fábio Ricota, eu tenho 30 anos, sou original da cidade de Itajubá, Minas Gerais, mineiro, né? Moro aqui em São Paulo, eu tô em São Paulo hoje. Moro em São Paulo já faz 6, 7 anos, mas eu não tenho um sotaque tão mineiro, porque eu também morei minha infância toda em São Paulo, né? Então não parece tão mineiro, mas se você for notando algumas porta-porteiras, a gente fala de vez em quando, né? E hoje eu tenho uma agência, né, chamada Agência Mestre. Começou com o nome de Mestre SEO, alguns de vocês podem conhecer, outros não. Mas eu comecei no mercado desde 2008, janeiro de 2008. Na verdade, a gente está completando esse ano agora, se não me engano, são 7 anos, 7, 8 anos de empresa, alguma coisa assim. Acho que é 8 anos de empresa. E o nosso foco, né, no início foi essencialmente na busca orgânica, né, essencialmente no Google. Então eu já tinha um know-how, trabalhava com o meu sócio, né, trabalhava para ele, focado no mercado americano, e daí que veio todo o meu know-how. Depois a gente abriu essa empresa no Brasil, né, para prestar consultoria no Brasil, que a gente deu o nome de Mestre SEO. Há pouco tempo atrás, quase 3 anos atrás, nós trocamos o nome para Agência Mestre para conseguir expandir os serviços, né, que eram coisas que a gente já fazia para os clientes, às vezes fazia link patrocinado, às vezes fazia o Face Ads, fazia um infográfico, fazia alguma coisa de design, e fez sentido a gente abrir, mudar o nome, né, fazer um rebranding aí, para poder acoplar um pouco mais de serviços. E hoje em dia a gente tem cerca de entre 60 a 70 clientes aqui na carteira da agência, 30 profissionais trabalhando, e eu comando aqui o barco, né? Mais ou menos isso. Para quem não me conhece, estou sempre à disposição no Face, no Twitter, enfim. Onde você puder me achar, eu tô lá. Onde puder achar o Fábio, tá sempre muito ativo. Cara, tu falou um negócio agora que eu fiquei curioso. Agora é curiosidade minha mesmo. Tu disse que prestava serviço pra fora, depois veio pro Brasil? Como é que é isso? Na verdade foi assim, né? Quando eu entrei para trabalhar na empresa, vamos dizer assim, antes de ser a mestre, né? Eu fui contratado pelo meu sócio, né? A pessoa que é minha sócia hoje. Ele tinha negócios nos Estados Unidos, né? Ele tinha alguns sites no mercado de real estate, tipo mercado imobiliário, tipo uma espécie de Zap Imóveis, Imóvel Web, não fazendo jabá para os caras, mas para entender fica mais fácil. Ele montou uma equipe no Brasil, ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, junto com o irmão dele também na época, montaram uma operação no Brasil. E coincidentemente um sobrinho deles, né, o sobrinho sempre na linha, né, o sobrinho deles fazia faculdade lá na mesma faculdade que eu. E ele, óbvio, né, o dólar na época, eu até falava, em várias entrevistas eu falava, o dólar na época era R$ 4. Estamos nessa época novamente, né, dependendo da época que você estiver vendo, às vezes pode estar 5, sei lá, pode estar 3, mas no momento atual está R$ 4. Como esse cenário hoje em dia, fez muito sentido eles transformarem o dólar deles em real e montar uma equipe grande, ensinar do zero, né, e eu participei de uma das primeiras levas dessa galera, né. E quando eu cheguei, me apresentaram esse tal de SEO, que eu nem sabia que existia, mas nos Estados Unidos já existia. Então eu comecei a estudar, feito um retardado, né? Procurando em fórum, procurando em site gringo, e só tinha lá nos Estados Unidos. Então a gente fazia as alterações de SEO, esperava 1, 2, 3 dias, o Google lê, o Yahoo lê, né? Na época era o MSN, né? Da Microsoft, lê as informações, e a gente ia testando nos sites na mão,
né? Não tinha muito guia, não tinha muito blog aí compartilhando informações, não tinha nem o Google compartilhando informações, né? Então era muito no teste. E sempre foi um serviço para os sites do meu sócio, como se fosse uma in-house, né? E aí até o momento que aqui no Brasil estava começando a aquecer a história de SEO, eu já estava começando a ir em alguns eventos de marketing digital, e a gente notava que o nosso conhecimento era muito acima, infinitamente acima do pessoal local, né? Então eu falei para o meu sócio, né? Na época ele era o meu chefe, eu era já o gerente do pessoal. Falei, olha, abre o negócio aqui no Brasil, eu toco para você, né? E aí foi aí que foi o despertar, depois de uns 6 meses conversando mais ou menos desse estilo. Ele falou, então vai lá, pega um dos caras, que hoje é o Frank, né, que é meu braço direito aqui na Mestre, e começa uma empresa de consultoria. Se der certo, é meio a meio. Se der errado, você continua trabalhando para mim como gestor da empresa inteira. Então, deu certo e estamos aqui, né? Estamos aqui. E hoje eu só presto serviço para Mestre, né? Não presto mais o serviço para a empresa do meu sócio. Ele tem uma equipe dele ainda, para os negócios dele, mas a gente continua. Não, eu continuo focado na Mestre agora. Pô, legal, cara. Meu, como é que foi, assim, no início da agência para conseguir os primeiros clientes? Hoje vocês têm nome, vocês têm histórico, é muito mais fácil de conversar. Mas como é que foi o começo, assim, de vocês para conseguir os primeiros caras? Cara, eu acho que a gente foi o primeiro case brasileiro de empresa de SEO fazendo inbound marketing. Porque assim, nós, na época que a gente tinha um know-how muito grande, a minha estratégia de ensinar os profissionais que vinham trabalhar comigo era forçar eles a escreverem sobre SEO. Então a gente tinha um blog, na época chamado SEO Dicas, pra quem é das antigas, lembra desse blog? Cara. Não, cara, esse o cara tem que ser realmente muito antigo para conhecer, mas o SEO Dicas, então cada profissional toda semana tinha que escrever um post lá e publicar de graça para as pessoas. Então era baseado sempre a gente tinha um livro que era, não sei quantos de vocês já leram, a Bíblia do SEO, né? E tinha um parecido com esse, eu tenho ele, tá em algum lugar na minha casa, mas era tipo a Bíblia do SEO em PHP, onde ensinava a fazer todos os códigos, redirecionamento, os títulos e tudo mais, e a gente aprendia por ela. E eu dava isso pro profissional, ele tinha que ler, ele tinha que entender, e também tinha que ler os blogs dos Estados Unidos, pegar, traduzir, ver como se aplicava e escrever um post. Então a gente fazia isso. E quando nós lançamos a Mestre, eu fiz um 301, né, desse conteúdo inteiro que a gente tinha para dentro do blog da Mestre SEO. E foi aí que eu tive o primeiro contato das pessoas falando, vocês prestam consultoria, vocês têm esse serviço, né? Porque eu vi aqui que vocês entendem muito do assunto, vocês não querem fazer o serviço para mim? Então foi assim, foi literalmente no inbound, oferecendo conteúdo de graça para as pessoas que a gente pegou o primeiro cliente. E aí depois o segundo, depois o terceiro, e até hoje boa parte dos clientes da Mestre vem pelo compartilhamento de informação. Não vem pelo simples buscar no Google ou campanhas de Face e AdWords, nem nada do tipo. O cara vê, ele aprende com a gente e tempos depois, quando ele está fazendo gestão de uma equipe de marketing ou precisa de uma ajuda, ele chama a Mestre. Essencialmente é essa, tá, Márcio? 80% dos nossos leads são assim. Cara, só por curiosidade, quando que começou o SEO Dicas, assim, datas? Puta... Cara, desculpa o palavreado, né? Mas que foi um espanto. A pergunta é boa. É assim, a Mestre foi 2008. A Mestre foi 2008, né? Então, o SEO Dicas deve ter sido 2006, mais ou menos, que a gente fez uns 2 anos de conteúdo. Então foi mais ou menos isso, porque eu entrei para a empresa, né? Entrei para trabalhar com meu sócio em 2004. Então 2 anos depois, mais ou menos deve ser 2006. Tá? Hoje o domínio eu nem sei se é meu mais, mas... Cara, que loucura, velho. 2006 fazendo inbound. Nossa, isso que é um cara à frente do seu tempo. A gente nem sabia o que era isso, né? O mais engraçado era, a gente dava por... Sabe, pelo prazer, né? Até tô tentando levantar aqui a data, mas enquanto a gente tá falando, mas a gente fazia isso literalmente por prazer, né? Por ensinar as pessoas e participar de fóruns, enfim. Alguém pegou o domínio, só para falar, alguém conseguiu pegar um processo de liberação, deve ter muito link apontando para ele, mas é muito antigo, enfim. A gente dava o conteúdo de graça pelo simples
simples prazer de oferecer de graça, né? Porque não tinha nada no mercado. Então, você vai competir contra quem? Não tinha ninguém contra competir, né? E hoje em dia a gente não posta mais tanto pela falta de tempo mesmo e priorização, né, de tarefas aqui dentro. Sim. Mas vira e mexe a gente solta um post e às vezes alguém pergunta, por que você parou de postar? Não, porque eu tenho 900 artigos de SEO, o que mais que eu vou escrever, né? Fica um pouco difícil de você escrever mais sobre o mesmo, né? Então, às vezes a gente pega um post antigo, melhora ele, republica, então é mais ou menos nessa linha. Então, fugi um pouco da resposta, mas... Não, é tranquilo. Cara, e da parte de comércio eletrônico, vocês atendem clientes de comércio eletrônico ou é só empresas com site institucional? Como é que funciona? Não, hoje 80% dos clientes atendidos principalmente pela área de SEO são de e-commerce, né? Eles são os grandes que buscam aí com a gente os serviços de SEO ou de marketing digital. Né? Porque esses caras, eles precisam normalmente de uma agência ajudando e trabalhando junto à equipe de marketing deles, né? Eles precisam de braço para dar ROI. Então, faz todo sentido para uma loja virtual contratar uma agência que tem experiência já no mercado, que já conhece, por exemplo, a plataforma que ele está, já conhece o segmento que ele está, e aí facilita no desenvolvimento de estratégias. Tá? Então, até nosso perfil é muito mais próximo das lojas virtuais do que de um site institucional. Eu gosto de falar isso, porque a gente gosta muito de performance, né? Ver geração, ROI e tal, essa é muito mais da hora do que você só ver ali, tá chegando visitante e tal, gerou lead, mas aí no lead ainda tem que converter e tudo mais, mas é uma linha que a gente gosta bastante. Eu particularmente gosto bastante de e-commerce. Pô, show de bola. Eu sabia que vocês trabalhavam com e-commerce, mas não sabia que era tanto assim, cara. Então, o pessoal que tá assistindo a gente pode esperar muito mais do que eu tava esperando agora, cara. Mas beleza. Cara, os teus clientes devem ser grandes clientes já com tempo de mercado aí, imagino eu, né? A grande maioria. O que em SEO, cara, para comércio eletrônico, tu acha que é o que precisa ser feito? Sabe o que eu gosto de falar? É assim, o cara grande, ele só tá bem posicionado no orgânico pela marca dele. Porque ele praticamente não implementa nada de SEO. Nada. Ele sempre tem problema para implementar as coisas de SEO. Ou não é prioridade, ou não dá para fazer isso no momento, ou a plataforma não permite. Sempre tem uma desculpa para você dar, né, o próximo passo para você estar numa melhor qualidade. Então, assim, ele recebe muitas referências de vários sites, de assessoria de imprensa, enfim, de mercado, né, em geral. Então, o que eu digo normalmente para quem está começando, para quem tá fazendo, é fazer o mínimo, né? Que o mínimo é escolher bem o título de uma página, descrever bem o produto, fazer uma descrição única para aquele produto, né? Quando eu falo o descritivo mesmo de produto, você escrever com suas próprias mãos, ao invés de copiar do site do fabricante, isso dá uma diferença absurda, Márcio, absurda, sabe? E os e-commerce que a gente pega, seja ele pequeno, médio ou grande, a gente começa pelo básico. Se ele faz o básico, ele tem resultado, seja pequeno, médio ou grande. Tá? Então, não tem mistério aqui. É o fazer o mínimo e você tem o resultado. Como é que vocês resolvem? Vocês mesmos criam as descrições ou vocês instruem e ajudam os pessoal a criar? Porque sempre quando eu falo com os meus clientes, eles vão lá, pegam um produto e escrevem 2 linhas. E daí dizem pra mim assim, tá, mas como é que eu vou escrever mais sobre uma cadeira? Como é que eu vou escrever mais